Gabriele. Sakamoto, é claro, participa aqui comigo. Bom, seja bem-vindo, Gabriele, aqui ao UOL News. Bom, te pergunto se é uma decisão acertada, se é uma decisão errada do governo Lula. A presidente do PT, hoje mais cedo, tuitou falando que não deveria voltar, né, essa taxação sobre os impostos que incidem sobre o combustível para cumprir uma promessa de campanha. Qual que é a tua avaliação, não é, com a experiência de já ter presidido a Petrobras? Acerta ou erra o governo Lula? Olha, primeiro é importante chamar a atenção que a posição não é definitiva. O próprio ministro Haddad disse que vai ter uma outra reunião agora de noite para bater o martelo final sobre a posição. Então, eu vou comentar em geral sobre o tema. O fato é que a desoneração da gasolina, porque a discussão que está se fazendo não é sobre todos os combustíveis, é apenas sobre a gasolina, porque é ela que termina a desoneração agora, ela e o etanol, agora em 1º de março. Então, a gasolina e os combustíveis aí, no sentido geral, na Constituição brasileira, a Constituição brasileira exige que haja uma diferenciação da tributação sobre os combustíveis de origem fóssil em relação aos combustíveis não fósseis. Portanto, é necessário que o sistema tributário brasileiro faça uma diferenciação entre os combustíveis de origem do petróleo, do carvão, do gás natural, e em relação aos combustíveis tipo etanol e biocombustível. Essa diferenciação foi suspensa por uma PEC do governo Bolsonaro até o dia 31 de dezembro de 2022. Com o fim dessa PEC, de 31 de dezembro de 2022, foi feita uma medida provisória mantendo a desoneração dos outros combustíveis até dezembro e reduzindo, abrindo a possibilidade de mudança no que se refere à gasolina agora no dia 1º de março, e em relação ao etanol. Então, havendo qualquer reoneração, havendo qualquer volta de imposto, seja ele um imposto escalonado, seja ele um imposto total, seja ele com mudanças na cadeia produtiva, esses dois impostos, esse imposto tem que ter uma diferenciação em relação aos combustíveis de origem não fóssil. Portanto, é uma exigência, digamos, constitucional essa diferença. Agora, a pergunta é, quem está envolvido nessa história? Você tem os consumidores, de um lado, da gasolina, que não querem pagar mais no posto de gasolina. Você tem os governos dos estados e o governo federal que não quer perder receita tributária, porque a gasolina é um importante contribuinte das receitas dos estados e do governo federal. Você tem a Petrobras, que é a grande produtora de gasolina no Brasil. Você tem os importadores de gasolina que importam a preço internacional. E você tem os distribuidores e os postos que têm suas margens e que não querem aumentar muito o preço de compra para poder não reduzir sua margem em relação ao preço de venda. Então, é uma equação complexa que envolve produção de álcool, que envolve capacidade de refino no Brasil, que não tem capacidade de atender 100% do mercado doméstico, portanto tem que importar, e envolve os preços internacionais. O que está acontecendo? Diga. Obrigado. Boa noite, Sakamoto aqui. Obrigado pela presença. Você tocou no vários atores interessados, né? Uma coisa que eu estava apurando é que estava havendo também uma pressão muito forte já sobre o governo Lula dos usineiros, né? O etanol tem a questão ambiental, claro, como você colocou, mas tem uma questão do etanol que está na berlinda nesse momento, né? O preço já não vale a pena em praticamente nenhum estado, né? E ainda mais você tem agora também, na questão ambiental, a pressão do carro elétrico. Então, inclusive, pressão para que reonere carro elétrico, importação, porque o carro etanol e flex talvez não seja tão mais vantajoso. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte, porque a gente fala muito que a questão da manutenção dos impostos do etanol abaixo dos impostos da gasolina é uma questão ambiental, mas é também uma questão econômica, uma questão de emprego, no caso. Sim, não há dúvida que é uma forma que nós tivemos desde a década de 90 de substituição
do combustível fóssil quando os preços do petróleo sobem mais, sobem muito. Nós estamos numa situação muito diferente do que tínhamos na década de 90, quando teve o pró-álcool. Nesse momento, nós produzimos mais petróleo do que nós temos capacidade de refinar. Nós viramos um relativamente grande exportador de petróleo cru, porque nós não temos capacidade de refino no Brasil. E nós importamos gasolina, importamos diesel e importamos GLP. Gasolina nós importamos relativamente menos do que importamos gasolina, diesel e GLP. E nós temos, então, essa produção do etanol, que é hoje uma produção muito concentrada em São Paulo, não é mais o usineiro do Nordeste, é o usineiro de São Paulo, onde tem a maior produção de etanol do Brasil, e com uma perspectiva de crescimento da produção do etanol de milho, substituindo o etanol de cana. Então, nós estamos tendo também uma mudança aí no modelo de formação do preço do etanol no Brasil. E o que significa, no entanto, é que quando o preço da gasolina cai, o preço do etanol também cai. Quando o preço da gasolina sobe, o preço do etanol também sobe. Por quê? Porque o consumidor brasileiro, que é talvez um dos únicos do mundo que tem a opção de uma frota flex fuel grande, que permite ele utilizar ou gasolina ou etanol no posto de gasolina, ele faz conta. E toda vez que o preço do etanol fica acima de 70%, ele deixa de usar etanol, porque não vale a pena energeticamente usar o etanol. Portanto, o etanol tem seu preço máximo determinado pelo preço da gasolina. Se o preço da gasolina cai, o preço do etanol cai. E aí você tem os problemas se agravam para o produtor de etanol, que tem, por seu turno, se ele é um produtor a partir da cana, a possibilidade de produzir açúcar. E ele aí deixa de produzir etanol e vai produzir açúcar para manter a sua rentabilidade. Perfeito. Agora, Gabriele, sobre os desafios do Jean Paul Prats à frente da Petrobras, nesse momento, aí a gente está falando muito sobre transição energética, quais você acredita que são os principais desafios dele nessa nova função? Olha, o primeiro desafio que eu acho que o Jean Paul vai ter é mudar, digamos, o plano estratégico da empresa. A empresa precisa voltar a ser uma grande empresa, uma empresa integrada, que atua em diversas etapas da produção. A Petrobras se encolheu, a Petrobras hoje é uma empresa praticamente focada na produção do pré-sal brasileiro, é uma empresa que está exportando muito petróleo cru, precisa voltar a crescer o refino, e na área de preços ele vai ter que fazer um ajuste para, digamos assim, abrasileirar um pouco mais o preço brasileiro. Por exemplo, nos últimos 20 dias, o preço internacional da gasolina caiu nos Estados Unidos. Então, se o preço internacional da gasolina caiu nos Estados Unidos e o Brasil a Petrobras aumentou o preço da gasolina no dia 25 de janeiro, teve um aumento de 7,5% em 25 de janeiro desse ano, ele tem espaço para reduzir o preço na refinaria. Evidentemente que ele vai enfrentar aí a pressão dos acionistas, porque os acionistas vão querer ganhar mais, mas os acionistas vão ter que levar em conta que os preços internacionais caíram e, portanto, eles também vão ter que reduzir parte dos extraordinários lucros que eles tiveram. A Petrobras deve divulgar, agora no dia 1º de março, os resultados. As estimativas, por exemplo, do Instituto INEP, que é o instituto que faz estudos estratégicos do petróleo, divulgadas hoje, por exemplo, apontam para lucros extraordinários de novo no quarto trimestre de 2022 para a Petrobras. Então, portanto, ele vai ter aí vários conflitos para enfrentar na direção da Petrobras. Aliás, acho que até o próprio Jean Paul Prats, ele falou dessa questão dos extraordinários lucros, dos extraordinários dividendos que vêm sendo pagos pela Petrobras. Pensando um pouco nos mecanismos que ele tem à disposição, Gabriele, o que você... Claro, não estou discutindo que você saiba esses mecanismos, adiantar, até porque provavelmente nem ele ainda bateu o martelo, mas quais são as possibilidades? Ele utilizar uma parte dos dividendos para amortizar
o preço, para criar um colchão de amortização de subidas e descidas, ou ele deve mexer exatamente mesmo em alguma forma de reduzir a conexão com o preço internacional do petróleo para tipo, quebrar a paridade? Como é que seria o caminho mais lógico e mais, não vou dizer simples, mas mais provável que ele pode vir a tomar? Eu acho que o limite mínimo do preço é o custo mais uma certa margem minimamente razoável. Então, esse é o limite mínimo do preço. O limite máximo do preço é o preço internacional. Você não pode ter preços domésticos maiores do que o preço internacional, porque aí você estimula a importação. Então, você tem esses dois limites, o custo de produção mais uma margem e o preço máximo internacional. Eu acho que é possível você administrar essa faixa sem dar prejuízo ao acionista, sem dar resultado negativo ao acionista. Então, esse é o primeiro momento. O primeiro momento significa que é possível manter a rentabilidade da empresa, porém, essa rentabilidade da empresa não precisa ser tão extraordinária como foi em 2022. Mas o que você usa para calibrar? Desculpa te interromper. Vou dizer. Então, o segundo elemento é a distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos, a Petrobras teve 173 bilhões de lucro em 2022 e distribuiu mais do que o lucro dela. Enquanto que os investimentos foram de 45 bilhões. A Petrobras tem que aumentar investimentos. Aumentar investimento significa aumentar a capacidade de refino, significa ampliar a integração da companhia, significa fazer um retorno da empresa energética, investir na área de renováveis. Portanto, significa ampliar o investimento para dar sustentabilidade no médio e longo prazo para a empresa. Porque continuar com essa política de ter lucros extraordinários e distribuir esse lucro para os acionistas é matar a empresa no longo prazo. Então, é preciso reverter isso seriamente para manter a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Tá certo. Ouvimos aqui José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Gabrielli, obrigado pela entrevista, tá bom? Um abraço, boa semana.